Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 30 e 31, diz assim: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Nós vemos aqui nesses dois versículos uma colocação a qual o profeta Isaías vem fazendo ali para o povo, e ilustrando ali aquilo que está acontecendo. E o interessante é que Isaías vem falando sobre os jovens, a qual eles se cansam e se fadigam. E eu então, falando com Deus a respeito desses dois versículos, eu perguntei ao Senhor: mas Deus, por quê? Isaías vem falando que os jovens se cansam e se fadigam. Se você for olhar para a juventude de hoje, a adolescência, nós vemos que eles estão mais preocupados em buscar as coisas aqui da terra do que as coisas de Deus. Os jovens estão voltados para as coisas terrenas e estão esquecendo das coisas de Deus. Obrigado, Diácono Donizete. Estão esquecendo das coisas de Deus, deixando de lado os princípios de Deus, e isso acaba se tornando uma fadiga na vida dos jovens. Segundo um meteorologista chamado Marcelo Celucci, do Instituto Meteoro de São José dos Campos, ele diz assim que quanto mais baixo, maior é a temperatura. E o que isso quer dizer, amados, ao nosso coração nessa noite? Imagine você em um dia de calor, a qual esteja aí aos 39, quase 40 graus. A disponibilidade que você tem para as coisas. Um pouquinho que você trabalha, ou alguma coisinha que você faz, já te dá aquele cansaço, já te dá aquela fadiga. Você já fica ali com a respiração ofegante, porque o calor acaba judiando das pessoas. E trazendo para nós, quando nós pensamos nas coisas aqui de baixo, nas coisas aqui da terra, isso se torna fadiga, isso se torna cansaço, isso daí se torna, como Isaías está dizendo aqui, é fatigante nas nossas vidas, porque nós estamos buscando as coisas de baixo. O rei Salomão, escrevendo ali o livro de Eclesiastes, ele vem colocando que tudo debaixo do sol é vaidade. E nós vemos os jovens de hoje, a juventude, a mocidade, e até mesmo os adultos jovens, e alguns idosos, vaidosos também, se preocupando com as coisas deste mundo, se preocupando com as coisas daqui da terra. E isso daí tem se tornado um cansaço muito grande, na vida das pessoas. E quando nós buscamos as coisas terrenas, você pode ter certeza que você vai se deparar aí com algumas decepções na tua vida. Quando você busca ajuda no homem, a palavra de Deus já vem falando ao nosso coração nessa noite, na abertura deste culto, através da vida da irmã Patrícia, em quem você tem confiado. Porque quando você busca a ajuda do homem, você vai ser decepcionado. Agora, quando você confia em Deus de todo o teu coração, as coisas são diferentes. E observando aí a juventude, os jovens hoje, amados, vivem uma pressão muito grande aqui neste mundo.
Eu estou visando os jovens porque Isaías está referindo os jovens aqui na palavra. Mas eu quero que você tenha esse espírito jovem também nessa noite. Não importa a tua idade, você é jovem diante de Deus. Então os jovens sofrem uma pressão muito grande porque eles estão afastados da sociedade. Observa para você ver o quanto a juventude está excluído, se afastaram. Não que a sociedade o discrimina, mas eles sim se recuam, se afastam da sociedade. E isso causa uma pressão muito grande. Eu comecei a observar, a vida dos jovens, e eles têm criado para si um submundo, a qual eles vivem abaixo de nós. Se para nós já é difícil, imagine para eles. Os jovens criaram para si um submundo, a qual vivem abaixo daquilo que nós vivemos. Observa para você ver que durante o dia nós fazemos as coisas, nós trabalhamos, nós vamos para lá, vamos para cá, enquanto que os jovens, a maioria deles estão dormindo. E quando vem a noite, é o momento de nós nos repousarmos, descansarmos, a juventude sai para as suas festas, para os seus afazeres, vivem um submundo, vivem aí uma vida escondida, vivem uma vida oculta. Por isso Isaías está dizendo que os jovens se cansam e se fadigam. Nas redes sociais hoje em dia, a amizade ela é obscura, a amizade ela é duvidosa. Você não vê mais, durante o dia, aquele grupo de jovens a qual víamos na nossa época, principalmente no meu tempo. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu acordava de manhã, na porta da minha casa estava cheio de amigos ali esperando para nós irmos andar de bicicleta, saímos para as fazendas afora, aquela multidão de amigos. Agora hoje a amizade é solidária. Os jovens se trancam dentro do seu quarto, se enfiam na internet, e a amizade é aquilo escondido, é aquilo oculto. Os pais já não conhecem mais os amigos dos filhos, porque no momento em que o pai ou a mãe entra dentro de um quarto de um filho, a primeira coisa que ele faz é apertar o botãozinho de power do computador, e ali em um segundo ele acaba com toda a amizade que ele tem ali dentro daquele ambiente. E isso tem se tornado difícil na vida dos jovens. Isso tem se tornado fatigante na vida dos jovens. E eu quero nessa noite, amados, tomar a liberdade para falar com você, jovens. Permita seus pais conhecerem os seus amigos. Permitam seus pais conhecerem as amizades a qual você está tendo. Porque muitos jovens hoje em dia, amados, têm sofrido por não ouvirem os pais. Muitos jovens hoje em dia têm sofrido por não ouvir conselhos de pessoas experientes. E eles querem viver sozinhos, querem viver aquele ambiente só eles, aquele mundo deles que eles criaram para si. E o que nós vemos? Uma juventude completamente corrompida, uma juventude que sofre, uma juventude que grita por socorro e não tem quem os escute, uma juventude completamente sendo destruída por Satanás, e ninguém pode fazer nada para ajudá-los, porque não aceitam a ajuda. Na palavra de Deus, teve um jovenzinho
que ele teve a oportunidade de prosperar a sua vida 5 vezes mais. Mas por ouvir conselhos errados, ele não conseguiu. Roboão, filho de Salomão. Quando Salomão faleceu, Roboão assumiu o lugar do seu pai e ele se tornou rei de Israel. Mas havia ali naquele reino 10 tribos, a qual Salomão havia colocado um jugo pesado sobre aquelas 10 tribos. E quando Roboão assumiu o controle, assumiu o reinado, Jeroboão, que comandava aquelas 10 tribos, chegou diante de Roboão e disse para ele: olha, remova de nós o jugo pesado que seu pai colocou e nós te serviremos. Roboão foi consultar os homens mais idosos daquela época, a qual trabalharam junto com Salomão, tinham experiência no assunto, e ali então os homens aconselharam Roboão o seguinte: olha, sirva eles, e você terá eles como servo para o resto da sua vida. Sirva eles e eles vão te servir para sempre. Ele parou, pensou, e sabe o que ele fez? Foi buscar conselho lá nos seus amigos de infância, nos jovenzinhos como ele, que não tinha experiência nenhuma. Isso daí está lá em 1 Reis, capítulo de número 12. Depois você pode ler lá na sua casa. Chegando ali diante dos seus amigos, pediu um conselho para os amigos dele aconselhou ele a fazer o seguinte: olha, não faça isso daí não. Diga para Jeroboão que o dedo mindinho seu é mais grosso do que o lombo do seu pai, e o que você irá fazer com eles é muito pior do que o seu pai fez. Roboão acatou essa ideia. Sabe o que ele conseguiu com isso, amados? Dividiu o reino de Israel. Se tornou ali o reino do sul e o reino do norte, o reino de Judá e o reino de Israel. Hoje os jovens, a juventude de hoje, que se fecharam neste submundo que eles criaram, tem feito a mesma coisa, e muitos jovens têm sofrido porque eles têm causado separação em famílias, eles têm dividido famílias, têm dividido ali a comunhão dentro de casa, porque andam segundo o conselho dos seus próprios amigos e não querem ouvir conselhos dos mais experientes, não querem ouvir conselhos dos pais, não querem que os pais conheçam suas amizades. Um certo jovenzinho gostava muito dos seus amigos também, e ouvindo ali o conselho dos seus amigos, ele chegou diante do pai dele e disse assim: meu pai, me dá tudo que me pertence que eu vou embora. O pai ali, com o coração muito triste, talvez de muito insistir com o filho, e o filho com o coração duro, insistiu, teimou, bancou ali o rebelde com o pai, e acabou então pegando todos os bens que pertenciam a ele e foi embora, foi viver a vida. Chegou um certo dia que acabou o dinheiro, os amigos os deixaram e ele ficou sozinho, chegando ao pior lugar que ele poderia chegar, ao pior lugar que um ser humano possa estar, em um chiqueiro de porco, a única morada que ele tinha. E como se isso não fosse o suficiente, ele tinha desejo e não podia, tinha desejo de comer as comidas dos porcos. Olha para vocês verem, amados, aonde Satanás está levando a juventude de hoje.
O propósito do diabo, onde é levar a juventude de hoje. Por isso que Isaías está dizendo aqui que os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. É necessário que nós despertamos para uma realidade nas nossas vidas. Satanás é o maior interessado em destruir a raça humana, em destruir os jovens, os adolescentes, as crianças, porque são os futuros pregadores de amanhã. E esse submundo a qual os jovens de hoje vivem tem sido desgastante para eles. Tem sido aí um sofrimento muito grande. Hoje, o mundo, esse submundo que os jovens criou para eles, é regrado por 3 coisas: droga, sexo e bebida. O mundo da juventude hoje é regado por isso daí: droga, sexo e bebida. A vida deles é falar nisso daí. A vida deles é viverem para isso daí. E não conseguem ver que o propósito de Satanás é levá-los ao mais profundo abismo, é levá-los ao mais baixo nível a qual a pessoa possa chegar. Na Roma antiga, tinha uma lei, a qual era muito severa, aquela lei que existia. E a lei se tratava o seguinte: quando alguém matava uma pessoa, o defunto, ele era atrelado ao assassino, ele era amarrado no assassino. Essa era a sentença do assassino. E ele tinha que passar o resto da vida dele carregando aquele defunto, amarrado no corpo dele. Agora imagine a situação. Imagine a sentença. Era uma das piores sentenças que podia existir. Sabe por quê? Aquele corpo morto, ele ia se decompor. E nele se decompor, ia surgirem ali dentro daquele corpo bichos, bactérias, e tudo isso daí iria passar para quem? Para o assassino. Então a sentença era o seguinte: o assassino ele começava a ser comido pelos bichos ainda vivo. Ele era ali impregnado de bactérias, doenças, enfermidades que surgiam na vida daquele homem. Os bichos começavam a comer ele e ele ainda é vivo. Agora, amados, Satanás não mudou a estratégia. Satanás ainda continua exercendo esta mesma sentença. A intenção do diabo é atrelar o mundo ao ser humano, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e tem muita gente atrelado ao mundo. Tem muitos jovens atrelados ao mundo, a qual o mundo está destruindo a juventude, o mundo está corrompendo a juventude. E isso não tem sido diferente nos nossos dias. As bactérias do mundo, os bichos a qual estão aí destruindo, devastando o mundo, está impregnado em muitas pessoas. E Satanás está interessado em atrelar o mundo a você. Ele está interessado a atrelar o mundo na sua vida, para que você seja também destruído, para que você seja comido pelo sistema, pelas bactérias deste mundo. E
a bactéria que eu estou dizendo não é a bactéria humana, mas sim a bactéria do sistema. O que seria isso daí? As pessoas hoje estão impregnadas de orgulho, as pessoas hoje estão impregnadas de ira, estão aí impregnadas de arrogância, estão impregnadas de luxúria, paixões. O ser humano hoje vive assim, amados, e tudo isso daí são o quê? São coisas que vai destruindo aos poucos o ser humano. Nós precisamos tomar cuidado, porque Satanás, ele quer fazer isso com você. Você jovem, você tem que tomar cuidado, porque o diabo está interessado em atrelar o mundo na sua vida, para que você seja também destruído, como os romanos antigos faziam lá naquela época com os assassinos. Satanás está interessado em fazer com você também com este mundo. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, amados. A Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o velho homem que havia em você, ele foi morto. Ele foi morto. No momento em que você aceitou Jesus como teu Salvador, a velha criatura foi morta. Agora Satanás está interessado em atrelar essa velha criatura na sua vida, para que você carregue ela, e tem muitos crentes ainda carregando a velha criatura na sua vida, fazendo coisas hoje que é pecado, e a pessoa sabe que não pode e continua fazendo. Isso daí é o que são os bichos da velha criatura, corroendo, comendo a nova criatura nos dias de hoje. Então é importante você parar e pensar sobre isso daí. Quantas pessoas com desejos malignos no coração nós conhecemos, amados? Quantas pessoas com desejos malignos no coração você conhece? Pessoas que têm maldade dentro de si. Isso daí é o que são as coisas do mundo corrompendo, destruindo a nova criatura em Cristo Jesus. Agora, Isaías vem dizendo algo aqui também muito interessante, no versículo de número 31. Ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Interessante Isaías dizer isso, né? Sobem como águias. O que será que Isaías está querendo dizer com essas palavras, amados? Porque o ser humano hoje em dia sofre, porque o ser humano hoje em dia padece, porque buscam as coisas de baixo. E entenda isso, embaixo a temperatura é muito elevada, se torna fadigante, se torna desgastante, se torna cansativo, quando você busca as coisas deste mundo. Mas Isaías está dizendo que aqueles que confiam no Senhor, eles sobem como águia. Oh, aleluia. O que seria subir como águia, amados? Quando nós ouvimos falar em águia na palavra de Deus, é importante nós termos um conhecimento mais aprofundado nisso. Porque águia, no hebraico, é o mesmo que abutre. E abutre, para nós aqui do interior, é o que? É o urubu. Então Isaías está aqui referindo ao que? É o urubu. Ele começa a olhar para o urubu e começa a analisar ali
o voo daquela ave. Você sabe o porquê o urubu voa tão alto? Antes, eu quero ler aqui um texto com você para explicar para você que Isaías está falando sobre o urubu. O livro de Jó, os irmãos não precisam abrir, não. O livro de Jó, capítulo de número 39, versículo de número 27, o próprio Deus dizendo para Jó o seguinte: ou é pelo teu mandado que se remontam a águia e faz alto o seu ninho, habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco em lugar seguro, dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Verso 30 diz assim, ó: seus filhos chupam sangue, onde há morto, ela aí está. Ele está falando sobre a águia. E onde há morto, aí ela está. Ou seja, a palavra de Deus vem dizendo aqui que a águia é o urubu. Agora Isaías está dizendo que nós, aqueles que confiam no Senhor, eles sobem tão alto como o urubu. E por que então, a pergunta, se você sabe o porquê o urubu voa tão alto como nós vemos? O urubu, ele é uma ave carnívora, e ele se alimenta de animais mortos. Animais mortos estão cheios de quê? Bichos, bactérias. E o urubu, ele come tudo isso daí. E ele precisa então de um período de purificação. Porque se ele não se purificar, aqueles bichos que ele comeu ali daquele animal morto, vai começar a comer ele também por dentro. E o urubu sabe que as bactérias, aqueles bichinhos lá daquele animal morto, não resistem à altura elevada. Por isso então, depois que ele enche a barriga, ele levanta o seu voo e fica voando lá no mais alto que ele puder, para que toda aquela bactéria que ele comeu, todos aqueles bichinhos que ele comeu ali, morre. E depois que ele percebe que todos aqueles bichos, aquelas bactérias morreu, ele desce novamente e vai se alimentar de novo, porque ele foi purificado. Isaías, quando ele está dizendo aqui, amados, que aqueles que esperam no Senhor sobem como águias, ele está dizendo que aqueles que esperam no Senhor buscam para si a purificação da sua vida. É o que Deus quer falar com você nessa noite. Você precisa buscar para si a purificação, porque o mundo tenta te sufocar, o mundo tenta te contaminar, Satanás tenta atrelar o mundo na sua vida, para que você seja destruído pelas bactérias mundanas. Mas quando você sobe na presença de Deus, amados, você é purificado. Quando você entra na presença de Deus, você é purificado. Toda bactéria que está em você, ela é eliminada. Ou seja, todo pecado, toda falha, toda fraqueza que você tem cometido, ela é purificada. Por isso é necessário você buscar a Deus, você confiar no Senhor. É a única maneira de você purificar a tua vida. A única maneira dos jovens hoje purificar a vida deles é confiar em Deus. O salmista Davi, ele diz lá no Salmo 119, versículo de número 9, ele diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E aí ele responde: observando a palavra de Deus. Então a única maneira de você não ser contaminado com este mundo
você se purificar na presença de Deus. É você subir o mais alto que você puder para estar na presença de Deus. E é importante, amados, que você tenha em mente que quanto mais próximos estiverem de Deus, mais puro você será. Quanto mais próximo, quanto mais perto, quanto mais intimidade você ter com Deus, mais puro será a tua vida. Amém. Imagine a podridão do mundo hoje. Imagine lá na antiga Roma, a pessoa ter que carregar aquele cadáver, atrelado a ela, os bichos, as bactérias comendo aquele cadáver e comendo também ela. O mau cheiro, amados, o mau cheiro que ela teria que suportar ali, da decomposição daquele corpo. E hoje não é diferente. Basta você passar perto de uma rodinha de jovens ali, você sai dali contaminado com o mau cheiro de drogas. Você sai dali contaminado com o mau cheiro das bactérias deste mundo. Olha para você ver como que não é diferente. Satanás tem usado as mesmas estratégias, só que ele só tem atualizado elas para tentar enganar os crentes, para tentar enganar os escolhidos de Deus. E você, jovenzinho, você adulto, você vovô, você vovó, você papai, você tem que tomar cuidado para não se contaminar com este mundo também. Você tem que tomar cuidado para não se contaminar com as coisas deste mundo, porque a intenção do diabo é destruir você. Aprenda com este versículo nesta noite. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais puro será a sua vida. Talvez você pode até pensar assim, mas o que é eu estar próximo de Deus? O que é eu manter puro a minha vida? Talvez dentro de você existe aí esse desejo. Eu quero saber, eu quero aprender, eu quero me purificar. Amados, quantas pessoas sabem que aquilo que ela está fazendo é errado e ela não consegue abrir mão daquilo? Quantas pessoas, amados, sabem que aquilo que ela está fazendo vai levar ela à condenação, vai levar ela ao inferno, vai levar ela a coisas piores na sua vida, mas ela não consegue se livrar daquilo, porque Satanás já atrelou o mundo a ela, e é necessário que você, que se sente assim nesta noite, você ter um desejo no teu coração de mudança. Você não pode pedir para Deus uma coisa que nós aprendemos ontem. Você não pode pedir para Deus mudar você. Você não deve orar e dizer para Deus mudar a tua vida. Você tem que orar e pedir para Deus colocar em você desejo de mudança, porque a maioria das vezes é você quem não quer mudar. A maioria das vezes é você que não quer abrir mão daquilo que você está fazendo de errado. Mas o que é eu estar próximo de Deus? O que é eu subir como águia, como Isaías está dizendo aqui? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 3, ele vem dizendo assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha só que interessante, amados.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões lascívia, desejos malignos e a avareza, que é a idolatria. São coisas que têm que morrer na nossa vida, porque se isso não morrer, vai te corroendo aos poucos, vai te destruindo aos poucos. Ah, mas eu não me prostituo, eu não sou uma prostituta, eu não sou um prostituto, eu não vendo o meu corpo. Mas talvez você vive na prática do pecado, na prática da impureza, e isso tem que morrer na sua vida. Ah, eu não vivo na prática do pecado, eu não cometo pecado nenhum, eu não adultero, eu não fornico, eu não faço programa, eu não faço nada. Mas talvez exista em você paixões lascívias. Sabe o que é paixões lascívias? Paixão é loucura, lascívia é sensualidade. Às vezes a pessoa tem uma loucura pela sensualidade, ela gosta de se exibir, ela gosta de mostrar o corpo que tem. Muitos malham, tomam até anabolizante para definir o corpo, para ficar exibindo. Isso daí é paixões lascívias, amados. Isso é pecado aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você tem que apresentar o teu corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Não ficar exibindo o seu corpo, não ficar desfilando o seu corpo, não ficar mostrando o seu corpo, porque isso é pecado, isso é natureza terrena, isso tem que morrer. Isso daí traz para você cansaço, isso daí traz para você enfado, isso daí traz para você fracassos na sua vida. É necessário você fazer morrer a sua natureza terrena e buscar as coisas lá do alto. Você buscar as coisas de Deus da sua vida. Saia do submundo que você tem criado. Saia do submundo que você tem vivido e comece a buscar as coisas do alto. Como o apóstolo Paulo está dizendo: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A tua mente tem que estar ligada nas coisas de Deus. A tua mente tem que estar voltada para as coisas de Deus, porque se você não estiver com a tua mente ocupada com as coisas de Deus, Satanás vai ocupar a tua mente com as coisas da terra, com as coisas da carne, e aí a intenção do diabo é fazer você chegar a um chiqueiro, a intenção do diabo é fazer você ter desejo de comer comida de porcos, a intenção do diabo é ver você sendo destruído vivo. Enquanto que Deus tem para você uma vida de santificação, uma vida de purificação. Busque a presença de Deus, busque as coisas do alto. Talvez você sinta que está sendo contaminado com as coisas deste mundo. Talvez você hoje, aí na onde você está, lá dentro do teu coração você sente: olha, eu estou contaminado com as coisas deste mundo. Eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Talvez você até pense assim: olha, eu quero sair dessa, mas eu não consigo.
Eu quero sair dessa vida, mas eu não consigo. A única maneira, amados, é você pensar nas coisas do alto. Isaías vem dizendo ali que aqueles que sobem como águia, eles correm e não cansam, caminham e não se fadigam. Você já viu um arrume lá no mais alto que ele tiver, batendo asas? Ele não faz isso. Ele fica só planando sobre o ar, só descansando, só relaxando. É isso que Deus tem para você. É até gostoso ficar olhando o voo de uma ave daquela, lá no mais alto do céu, ele desfrutando de toda aquela beleza lá no alto. Amados, quando você começa a buscar, a confiar em Deus, você é comparado àquela águia, pairando lá no mais alto do céu, amados, só relaxando, só descansando. É o que Deus tem prometido para você. Deus tem prometido descanso, Deus tem prometido uma vida abençoada. Quer ver uma prova disso? O homem que anda segundo o conselho do ímpio, Salmo 1, ou ele está em pé, ou ele está andando, ou ele está sentado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém, ou seja, está em pé, nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Agora, aquele que tem Deus como seu pastor, o Salmo 23, a palavra de Deus diz assim: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas de descanso, as águas tranquilas. Aquele que confia em Deus tem para si o descanso. Quer ver uma outra prova disso? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a tua casa, em vão vigia os que edificam, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Verso de número 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhaste, sendo que o Senhor dá aos seus amados enquanto... Por que você não tem confiado em Deus ainda? Por que você não tem descansado em Deus ainda? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Talvez você tenha pensado: olha, eu quero, mas eu não consigo. Se você tem pensado assim, eu convido você nesta noite a entregar a tua vida a Deus. Se você tem pensado desta maneira: olha, eu quero, mas eu não consigo, eu convido você nessa noite a entregar a sua vida a Cristo, agora, não é amanhã não. E se você estiver disposto a entregar a tua vida a Cristo agora, para que você suba ao mais alto dos céus, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você estiver disposto a entregar a tua vida a Cristo agora, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que tem sentido que não consegue sair dessa situação, levante do seu lugar e venha aqui à frente, e eu vou orar por você, e você vai voltar para a sua casa